Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Deus viu Noé justo diante de Deus, né, diante daquela geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7 machos e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservem em vida, e semente sobre a face da terra, de toda a terra, para conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé, seus filhos e sua mulher, e a mulher de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vinda de Noé, no mês segundo, aos 16 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuvas sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, e com ele na arca. Eles e todos os animais conforme a sua espécie, e todo gado conforme sua espécie, e todo réptil que roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e todo pássaro de toda qualidade. E toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. Lucas capítulo 17, versículo 26 e 27 diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Senhor, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos vivendo uma época do final dos tempos, e nessa passagem de Lucas, capítulo 17, versículo 26 e 27, o Senhor Jesus Cristo fez uma comparação dos seus dias. Ah, mas só foi naquela época. Não, os dias de Jesus é hoje, é a igreja. Hoje. Olha aqui. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Quem reina sobre a igreja? Quem reina sobre o mundo? Jesus Cristo. Estamos vivendo a época de Noé. Se prega, se fala. O que Deus tem falado nessa igreja, irmãos, não é brincadeira. Quinta-feira o Diácono Rodrigo trouxe uma mensagem. Irmãos, olha que maravilha. Ontem outra mensagem. E nós temos, irmãos, que acordar, porque Deus está falando conosco. Os dias são terríveis. E Jesus, sabendo disso, alertou seu povo, alertou sua igreja, assim como foi, porque as pessoas hoje estão vivendo na época, se fala em arrebatamento, se fala em grande tribulação, se fala que o céu está preparado para um povo, as pessoas não estão dando atenção para isso. O que acontecia no dia de Noé?
compravam, vendiam, casavam. Isso é proibido? Não é proibido, mas não é a essência da vida. Temos que saber separar a essência da vida do que o restante das coisas. Qual é a essência da vida? É cultuar a Deus em espírito e em verdade. É Deus em primeiro lugar, depois a família. Hoje se coloca a família em primeiro lugar, Deus em segundo. Hoje se coloca, muitas vezes, outras coisas no lugar de Deus e Deus em segundo plano. É o que faziam naquela época de Noé. Aparece um velho pregando, Deus manda Noé construir uma arca, e a Bíblia deixa bem claro aqui, ó. Noé, Deus achou ele justo diante dele e falou assim, ó, constrói a arca para você. E o que foi que Noé fez? Olha, diz o versículo 5: e fez Noé conforme tudo que o Senhor ordenara. Noé ouviu de Deus, fez o que Deus mandou. Hoje as pessoas ouvem de Deus e não faz o que Deus manda. Ouve a mensagem. Se você perguntar na terça-feira, o que foi que o pastor pregou domingo? Rapaz, você sabe que eu nem sei? Por que isso, irmãos? Porque não existe, você prioriza aquilo que te agrada. Na época de Noé, as pessoas priorizavam os sabores da vida. E é o que acontece hoje com o sistema. O sistema do mundo leva o povo a priorizar o sabor da vida carnal, não a vida espiritual. Mas nós temos, irmãos, como cristãos, o Espírito Santo que alumia, veja bem, eu gosto muito dessa palavra do apóstolo Paulo, alumia o nosso entendimento, alumia, esclarece, ilumina, faz você entender que a sua vida corre perigo se você não estiver na fidelidade exigida pelo Senhor Jesus Cristo e o Evangelho dele. Assim como foi no dia de Noé, era pecado casar, se dar em casamento, negociar, comprar, trabalhar, passear, nada disso é proibido, mas é secundário, não é primário. Hoje as pessoas estão fazendo o mesmo que se fazia na época de Noé, irmãos. O Apocalipse, o livro da Revelação, nós estamos estudando exatamente para alertar sobre isso. Então a pregação da arca, irmãos, ela nos ensina muitas coisas importantes. A pregação da arca. Primeiro nós vemos aqui no capítulo 7, verso 1, que a arca era o único lugar seguro que existia para aquele povo daquela época. Diz aqui o versículo 1 do capítulo 7 da Gênesis: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque hei visto justo diante de mim nessa geração. Então a arca era o único local seguro para aquela geração. Qual é o local seguro da tua vida? É quando você está aqui na igreja, cultuando a Deus. Porque quando você está fora daqui, pastor, mas aqui também pode acontecer, se Deus permitir, amém, mas permitir, porque você está guardado. Quem que instituiu a igreja? Foi Deus, foi o Senhor Jesus Cristo. Deus mandou Noé construir a arca para um lugar de proteção dele, daquela família que era justa diante dele. Você é justificado, não troque a casa de Deus por outra coisa, não. Não troque a casa de Deus por qualquer outra coisa. As pessoas hoje trocam a casa de Deus, o culto a Deus, por qualquer coisa, irmãos. Esses dias eu vi até eu conversando com um presbítero, ele é muito engraçado, assim: pastor, os crentes estão trocando o culto a Deus para jogar bolinha de gude. Lembra que eu jogava bolinha de gude? É a mesma coisa. Vamos jogar bolinha de gude? Vamos. Então não vou no culto não. Tá? Irmãos, acorda para a vida. Deus, irmãos, Deus nos chamou para a responsabilidade, e Jesus nos alerta. Essa profecia é uma profecia para nós, igreja. É os dias do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Aqui, ó, vão sentar à mesa com o Senhor, o corpo do Senhor simbolizado pelo pão, e os cálices do suco de uva simbolizando o sangue do Senhor derramado por nós na cruz do Calvário.
Os dias do Senhor é hoje, é os dias da igreja, é a época da graça. Então a arca era o único lugar seguro para aquele povo. Não tinha segurança em lugar nenhum. Só que ninguém quis entrar na arca. Foram poucos que entraram na arca. A mesma coisa é hoje. Se prega, se evangeliza, distribui folheto, fala e tantas coisas mais. As pessoas não querem entrar na igreja. Por quê? Porque o sistema engana, o sistema atrai, o sistema dá atração para os olhos, concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida, tudo isso, o sistema sabe iludir, sabe enganar. Irmãos, a arca era o único local seguro. Agora presta atenção numa coisa aqui nesse versículo 4. Diz assim, ó: porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e dessoarei de sobre a face da terra toda substância que fiz. Existe, irmãos, uma briga teológica que diz as pessoas que o dilúvio foi localizado, só foi lá naquela região, não foi. Mas quando você abre a sua Bíblia, está aberta aí no capítulo 7 da Gênesis aí, versículo 19 diz assim: e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu. Está escrito na sua Bíblia? Está escrito na sua Bíblia isso? Todos os altos montes que havia debaixo do céu. Não é um dilúvio localizado como se prega hoje. E eu ouvi há poucos dias um camarada bam aí, num programa de televisão, falando sobre isso. Ela foi localizado quando Jesus viu. E por que existe aquelas coisas lá nos Andes lá? A Bíblia deixa bem claro aqui, 7,19. Todo monte alto que havia, e se você pegar a medida aqui dos côvados, vai dar 7 metros acima do monte mais alto do mundo. 7 metros acima do monte mais alto do mundo é onde a água parou. Irmãos, a coisa é séria. Agora Deus fez uma aliança com Noé, que não vai acabar mais o mundo em água por causa do sofrimento do povo. Mas Pedro diz que vai acabar com fogo. Você puxa a pessoa, tanto faz morrer afogado como queimado, a dor é a mesma, filho. Morrer afogado é uma tristeza. Vai salvar um afogado para você ver como o bicho está desesperado. Agora no fogo é pior ainda. Esse céu e essa terra que agora existe serão casados com fogo. Deus vai purificar esse mundo. Então, irmãos, o que a gente vê? Nesse versículo 4 aqui, que nós vemos aqui, a arca era o único local da provisão de Deus. Aqueles irmãos lá que entraram na arca, Noé e todos os animais da criação de Deus, estavam lá prevenidos contra a inundação do mundo. Deus guardou eles. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que às vezes não para pensar nisso. Mas essa semana eu estava pensando, se você pegar o capítulo 6 aqui, e você pegar Deus instruindo Noé como tinha que fazer a arca, se fosse para um homem hoje, o homem não ia questionar Deus. Porque fazer uma arca no lugar baixo, onde não tinha água, aonde se faz um navio, no estaleiro, perto do mar ou de algum tanque grande, para o navio já entrar ali e pronto. Já faz o navio ali perto ali. Agora fazer um lugar que não tinha água, não tinha chuva. E tem mais uma coisa, que eu estou impressionado com isso. Somente Deus para revelar essas coisas para a gente. Capítulo 6, verso 16. Você fica impressionado com isso. Se fosse hoje, nenhum ser humano, nenhum engenheiro ia fazer o que Deus mandou. Presta atenção, 6,16. Fará na arca uma janela de um côvado, acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Como é que eu vou fazer uma arca e colocar uma porta do lado, se vai ter inundação? Irmãos, faça o que Deus manda. E acabou.
Aleluia, irmãos. Aleluia. Faça o que Deus manda. Noé não questionou a Deus. Fazer uma porta lateral numa arca era para os animais entrar. Mas quem fechou a porta da arca? Não foi Noé. Quem fechou foi Deus. E vou dizer uma coisa para você. Pensa num lacre abençoado. Podia chover, não era 40, não podia chover 80 dias, 80 noites, que não entra água de jeito nenhum, não. Irmãos, se você começa a ler, você fala assim, meu Deus, irmãos, olha só, faça uma porta, a arca, portas ao seu lado, falei andares abaixo, segundo e terceiro. Faz a arca no lugar de terra, que eu vou mandar chuva e vai encher. Olha, eu estou construindo a arca aqui, ó, vai chover, vai encher isso aqui de água, quem estiver aqui dentro vai ser salvo. Aqui, irmãos, aqui é a igreja Renovação Caetano do Sul. Quem for fiel ao Senhor, se converter, aceitar o Senhor Jesus Cristo, for fiel, um dia vai estar no céu. Que é isso, pastor? Ah, é? Dê ouvido à voz de Deus. Eu sempre falo, o ser humano perde muito por pagar para ver. Quando você aprende com o erro dos outros, você não paga para ver, você deixa de sofrer. Quando você paga com os seus próprios erros, você paga sofrendo. Noé fez o que Deus mandou, porque então a arca era o único lugar da provisão que Deus deu para aquela família, para aquele povo naquela época. Só que o povo, irmãos, só Noé, a família dele que entrou na arca, é a criação de Deus. Ninguém queria. Por quê, irmãos? Olha, sabe por que acontece? As pessoas acham que elas podem obter de Deus, sabe o quê? O jeitinho de, olha, Deus não é isso tudo que a Bíblia fala, não. Você crê nesse livro, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus revelada para nós e ponto final e acabou. O que Deus falou está falado, o que Deus falou vai se cumprir. Se nós queremos ou não queremos, vai se cumprir, irmãos. Vai se cumprir. Outra coisa que nós vemos aqui na arca, nós vemos que a arca é o local preparado por Deus. Qual é o local preparado por Deus na terra, irmãos? Te digo que tu és Pedro, Cefas, pequena pedra, mas sobre esta pedra, grande rocha, edificarei a minha igreja. Jesus falou para Pedro. Qual é o local preparado por Deus para o povo estar protegido, para o povo estar guardado, para o povo estar orientado? A igreja do Senhor. Ah, pastor, a igreja somos nós. É verdade. A igreja mística, o corpo de Cristo, são pessoas individuais. Mas falamos em igreja em denominação. Não importa quantas denominações existam. Isso é importante, que é um local preparado por Deus para o nome dele ser glorificado e para a propagação da salvação. A arca era o símbolo, era a pregação de Noé, simbolizando já o local seguro para a salvação da humanidade. A mesma coisa são as igrejas, é um símbolo, é um sinal para a salvação das pessoas. Entra quem quer e aceita quem quer. Quem não quiser, meu irmão, vai acertar com Deus. Vai acertar com Deus. Não quer, você vai fazer o quê? Você não pode fazer nada. Mas uma coisa nós temos que fazer: pregar a palavra. Porque a arca é o lugar preparado por Deus. A igreja é o local preparado por Deus. Irmãos, aonde existem 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou presente. Jesus está presente. Por que Jesus disse isso? Onde estiver, porque vai ter muita gente reunida nesse momento, e Deus está presente. Valorize, irmãos, a igreja enquanto é tempo. Por isso que Deus falou: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Procure se chegar no Senhor. Tem até lá em Londrina, tem uma igreja, a igreja da Arca lá, que causou tantos problemas no Paraná. Bom, a arca então é o local preparado por Deus. A igreja é o local preparado por Deus para o povo ver na igreja que aqui é o local onde eles podem ter a salvação, a proteção de Deus, o que irá acontecer. Aí nós estamos falando sobre a escatologia, o que vai acontecer. Irmãos,
eu fiquei impressionado que você começa a tratar desse assunto, você começa a pesquisar. Irmãos, aonde existia pessoas que acreditavam no arrebatamento, como no caso da Inglaterra, como no caso da Escócia, como no caso de outros países, não acredito mais no arrebatamento da igreja, não acredito mais. O único país que mantém fiel ao arrebatamento é a Noruega. E algumas partes de alguns países. O resto não acredita em arrebatamento. E no Brasil, existe um monte de gente pregando contra o arrebatamento. Pregando contra dízimo, pregando contra oferta, pregando um monte de coisa. Irmãos, cuidado com as pregações, com o que você ouve. Ouça a palavra de Deus, faça como Noé. Deus falou assim: eu achei você justo, faça tudo conforme te mandar, e Noé fez. Por que Moisés foi abençoado por Deus? Faça, Moisés, tudo como eu te mostrei no monte. Eu quero o tabernáculo desse jeito. Deus quer e falou, está falado. Então a arca era o santuário para glorificar a Deus. Aonde é o santuário teu para você glorificar? Eu faço meu santuário no meu quarto. No seu quarto é o seu lugar de oração secreto. É o que está lá em Mateus. Local secreto. O santuário. Ah, Senhor, faz de mim um santuário puro e santo e verdadeiro. É verdade. Nós somos um santuário de Deus. Mas o santuário para adoração, para coinonia, para comunhão, é o templo, é a igreja. A arca era o santuário para glorificar a Deus. Olha, Noé pregando. Pedro fala que Noé foi o pregoeiro da justiça. Deus vai trazer um dilúvio, vai mandar chuva. Esse velho está maluco, rapaz, não vai chover nada, nunca tinha chovido, era um vapor que regava a terra. Aí você vai ver a Bíblia fala assim: e Deus abriu as comportas da terra e as comportas dos céus. Aí 40 dias e 40 noites chovendo. Imagina a quantidade de água, que o monte mais alto do mundo ficou 7 metros abaixo de água. Então veja bem, então a arca é lugar do quê? Do santuário de glorificar a Deus. Aonde você glorifica a Deus? Será que você glorifica a Deus em todos os lugares que você está? Com certeza não. Não seja hipócrita que você não glorifica a Deus. Agora, quando você está no templo, você glorifica a Deus. A igreja é local de glorificação. A igreja é lugar de comunhão, de coinonia, é local de glorificação a Deus. Nós nos reunimos para quê? Lembra aquele louvor antigo, mas que é tão cristocêntrico? Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. É exatamente isso. Às vezes você está na sua casa e você está até com vontade de glorificar a Deus, mas aquela cena da novela que fez a propaganda o dia todo, aí já viu, né? Ou se não, né? Uma outra coisa. Cada um. Eu estou falando de profecia, estou falando de alerta. Profecia do Senhor Jesus Cristo. Se alguém tem alguma coisa contra, fique contra o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que disse isso aí, ó. Assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam casamento. As pessoas, na época de Noé, as pessoas não priorizavam a pregação da arca, priorizavam outras coisas. Hoje as pessoas não priorizam as igrejas, priorizam outras coisas. E às vezes as pessoas falam: nossa, por que 5 igrejas numa rua? Só Deus sabe, irmãos. Só Deus sabe. Porque às vezes o camarada não entra numa, entra noutra. Só Deus sabe. Deus quer salvar a todos. Deus não quer que ninguém se perca, não. Ezequiel 18 deixa bem claro isso. Então a igreja, a arca era no santuário para glorificar a Deus. A igreja é a mesma coisa, irmãos. A igreja é o local de nós nos reunirmos para glorificarmos a Deus pela nossa salvação, pela nossa vida, pelo que Ele nos dá, com dor no joelho, com dor no calcanhar. Glorifique a Deus, está tudo certo. Outra coisa, irmãos, a arca era o único abrigo perfeito. O único abrigo perfeito. Com certeza muita gente, quando começou a chover, que eles não acreditaram, corria para os montes. Só que os montes não salvou ninguém.
A arca era o único abrigo perfeito. Irmãos, você quer um abrigo perfeito? Só em Jesus, é verdade. Mas é na igreja que você começa a ser abrigado por Ele. Você se converte, você é batizado com o Espírito Santo, você começa a renovar as suas forças, renovar a sua vida, e Deus vai te aperfeiçoando. E Jesus falou: vós está limpo pela palavra, com o sangue de... Então a palavra vai limpando, vai guardando. Então a arca era o único abrigo perfeito. Você não vai encontrar um outro local perfeito no mundo melhor que a igreja, com todos os defeitos que a igreja tenha. É o lugar mais perfeito que você pode encontrar, com todos os problemas. A igreja é o local mais perfeito que você pode encontrar. Você não vai encontrar outro local igual a igreja. Não vai encontrar. Só que as pessoas rejeitaram. É abrigo perfeito? Mas não quero isso aí não. Irmãos, cuidado com isso. Outra coisa, irmãos, a arca era o único lugar da graça soberana de Deus estendida a toda a humanidade naquela época. A arca, presta atenção nisso, simbologia. A arca era o único local da graça de Deus estendida a toda a humanidade naquela época. Quantas pessoas entraram? 8 pessoas. A igreja é um simbolismo da graça de Deus atuante no mundo em favor de toda a humanidade. Quantas pessoas, irmãos? Você viu ontem à noite? Sim. Certo? Precisa falar. Fica cheio. Agora, a igreja são poucas pessoas. Por que isso, irmãos? Beber, ouvir música, dançar, fazer aquele monte de coisa que as pessoas fazem. Isso aí dá prazer à carne. Só que, irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você quer ter paz nesse mundo, alegria nesse mundo, você quer ter gozo eterno, você tem que viver uma vida que agrade a Deus. Então a arca era o único lugar da graça de Deus estendida a todo mundo naquela época, e poucos se salvaram. Hoje a igreja é um simbolismo, é a apresentação da graça de Deus estendida a toda a humanidade. Quem quer entra. Vinde benditos de meu Pai, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e outras coisas mais. Jesus falou sobre isso. E a arca, irmãos, versículo 7 agora, você vai ver aqui uma coisa importante aqui. A arca, e entrou Noé, seus filhos e sua mulher, e a mulher e seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Então a arca, irmãos, ela oferecia segurança à família. Irmãos, a igreja, se a igreja não oferecer segurança à tua família, alguma coisa está errada, não com a igreja, mas com você. Porque a igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a guardiã da família. A arca protegeu a família de Noé, era a guardiã de toda a família daquela época. Quem entrasse lá estava protegido. A igreja é a guardiã da família. Se a igreja não preservar a família, aí fora não vai preservar a família não, pelo contrário. Você viu lá aquela mensagem lá que o Tiago mandou? 50 o quê? 50 caracteres de seres, de genes no Brasil. Gênios no Brasil, 50. Então não existe mais macho fêmea e meia meia, não, agora existe 50, misericórdia. Irmãos, a coisa está feia, irmãos. A arca, irmãos, era o local da proteção da família, a guardiã da família. Se a igreja deixar de ser a guardiã da família, pastor pregar em favor da família, orar pelas famílias, que nós fazemos toda madrugada e fazemos terça e quarta-feira de manhã aqui, para Deus fazer com que as famílias se unam, que as famílias tenham paz, tenham alegria, tenham gozo. Só que eles não entraram, o que aconteceu? Acabaram as famílias.
Se você não proteger a sua família na igreja, irmãos, eu sempre falo, é melhor você ter um filho na igreja dando problema do que você ter um filho no mundo te chamando de amor e de outras coisas mais. Tem pessoas que falam assim, meu filho é uma benção. É verdade, é uma benção. Só que veja bem, irmãos, a igreja, assim como a arca era a guardiã da família naquela época, a graça estendida de Deus para guardar a família, hoje a igreja também é a guardiã da família. A igreja preserva a família. A igreja tem que tratar com carinho a questão do casamento, a questão da unidade cristã dentro dos lares. Esse é o papel e a função da igreja. Agora, o que acontece hoje? Vamos voltar para os dias de Noé. Não quiseram nada com a igreja, com a arca da época, que representava a igreja. Veja bem, era a guardiã da família. Noé, sua família ficou preservada, guardada. Não quiseram nada, as famílias acabaram. Se tira a igreja do mundo, aonde vai parar a família? Em lugar nenhum, irmãos. Se tem uma coisa que o sistema quer, é acabar com as famílias. Acabar, mas de uma maneira generalizada. Ficar como Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. As 4 cidades que Deus acabou com fogo e enxofre. Só Deus para ter misericórdia de nós e de todos aqueles que ouvem a pregação do Evangelho e não aceitam a pregação do Evangelho. Irmãos, ouça a voz de Deus e faça um exercício de fé e procure obedecer o que Deus fala. Deus, irmãos, Deus, Ele tem falado. Deus falou agora, à noite vai falar de novo com você nesse local. Deus vai falar à noite com você de novo nesse local. Então, irmãos, não troque a casa de Deus por qualquer outra coisa, não. Na época de Noé, trocaram e pagaram caro, perderam as vidas, foram para o inferno porque quiseram ir, não foi porque Deus quis, não. A mesma coisa é hoje, cultua a Deus quem quer, vai para o inferno quem quer. Deus está com os braços abertos esperando, vinde, venham a mim, está cansado e oprimido, vem a mim, eu te alivio, eu te dou suporte, coloco amor no coração, eu te coloco gozo, alegria. Não quer, problema é seu, mas priorize aquilo que você acha que é principal para a tua vida. Se o principal na tua vida é comer, beber, casar e dar em casamento onde não é, você está caminhando pelo caminho errado. O caminho de Deus é estreito, a porta é estreita e o caminho é estreito. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Amém, irmãos? Aleluia.